É um prazer estar presente aqui, participando de mais um Unpap, né? Meu nome é Joedi Bamonte, e eu venho trazer o resultado de parte de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo sobre a arte têxtil no Brasil. Essa parte dessa pesquisa, ela teve financiamento CNPq para a aluna Edmárcia Regina Tinta, aluna do curso de Artes Visuais da Unesp de Bauru, do qual sou docente e coordenadora atualmente. Venho falar da questão da presença, de como foi composta essa arte têxtil brasileira. É claro que todos nós sabemos que, assim como a história da arte num todo, no Brasil, teve influências indígenas, africanas e dos povos que chegaram, né? Nós vemos que é importantíssima essa compreensão de que existe uma tradição dentro do país que remete a uma cultura espontânea riquíssima e, ao mesmo tempo, a tentativa de se trabalhar essa indústria têxtil no país, e que muitas vezes foi truncada pela presença e pela importação do têxtil de países, principalmente como o próprio Portugal e a Inglaterra, né? Eu coloco aqui a importância das bienais internacionais de São Paulo para o surgimento da arte têxtil nas artes visuais, realmente. Né? Nós podemos ver nesse quadro que houve um auge, né, entre meados da década de 60 e a década de 70, onde o Brasil começou a ter essa produção manifesta, né, nas artes visuais. É claro que essa era uma tendência mundial, né, se observava na Europa, principalmente, a questão da presença e da manifestação das manufaturas que acabavam tendo encomendas dos artistas reconhecidos, dos artistas que enviavam a sua produção, enviavam a sua pintura, para que essas manufaturas produzissem, né, a versão, vamos dizer assim, no têxtil, na tapeçaria. Outra questão também que eu gostaria de pontuar é a questão do desenvolvimento da pesquisa no país, né? E aqui eu coloco uma listagem dos grupos que se dedicaram a fazer a pesquisa sobre tapeçaria, né? E aqui eu destaco o Núcleo Paulista de Tapeçaria, a Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Espírito Santo, a questão da tradição, né, do surgimento dessas mostras, das trienais de tapeçaria no Brasil, a exemplo das trienais organizadas pelo Norberto Nicola e do Jacques Duchesne, a Exposição Nacional de Arte Têxtil de 1985. Então, na década de 70 nós vemos esse auge e vemos esse interesse cada vez mais intenso, né? E o Centro Paulista de Tapeçaria, né? O brasileiro, o gaúcho. E o material que nós temos hoje em dia se deve muito à questão do registro desses eventos, desses grupos que se dedicaram. Essa pesquisa deve muito a esses grupos que se debruçaram sobre esse objeto de pesquisa. Gostaria de colocar também a questão da organização da pesquisa, como é que ela aconteceu. Nós fizemos um mapeamento dos artistas brasileiros ou residentes no Brasil que têm o têxtil como seu procedimento poético. E aí foram feitos os levantamentos históricos, bibliográficos, iconográficos, né? E o resultado, a catalogação dessa pesquisa, ela acabou sendo trazida na organização
no formato de um catálogo propriamente dito, onde é trazida a autoria, os dados dos artistas, as características das obras e fichas técnicas. Aqui eu coloco uma listagem dos artistas que foram encontrados em pesquisa, né? E tem uma variedade grande da quantidade de material que é encontrado a respeito de cada um deles. Regina Graça, em 1920, ela é considerada uma das primeiras artistas que trabalharam com a produção no Brasil, né? E também com o surgimento de uma tapeçaria no país, que vem sendo aguçada e utilizada por outros artistas. Essa listagem, nós vemos que na década de 70 existe um destaque maior, observando que é onde existem mais nomes citados, né? E na década de 80 acaba tendo uma diminuição desses nomes. Gostaria também de salientar que, a partir da década de 90, foi feita uma segunda pesquisa, também financiada, uma pesquisa de iniciação científica financiada pela Unesp, uma outra aluna do curso de artes visuais, também da Unesp, e foi feito o levantamento dos artistas a partir da década de 90 até os dias atuais, né? E muito difícil controlar, porque nós vemos que hoje em dia o quanto que a pesquisa têxtil ela vem se intensificando cada vez mais. E eu observo isso porque a pesquisa têxtil ela não é um interesse meu somente na questão de levantamento de dados, mas a questão da minha poética artística também. Aqui eu coloco exemplos também das fichas catalográficas, como é que elas foram organizadas em pesquisa. Então, nós vemos aqui os dados biográficos desse artista e seguido de um histórico bem objetivo, né, da sua vida, no que diz respeito à sua obra, e as exposições também, as principais exposições que esse artista participou. Colocamos quando nós encontramos, né, 2 obras do artista, porque nós chegamos, inclusive, a encontrar uma obra só dos artistas, né? Aqui, no caso do Jacques Duchesne, por ele ser um artista bem atuante e como organizou várias mostras, então nós conseguimos ter acesso ao material de qualidade, né? O que já não acontece, por exemplo, no caso de Clemente Hungria, que nós vemos uma imagem com uma qualidade que não nos permite ter visualizar melhor essa obra desse artista. E coloco mais um exemplo aqui, também no caso de artista que tem uma obra mais com uma qualidade, uma imagem com uma qualidade melhor. Gostaria também de destacar a importância das fontes, né, que nós encontramos, o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea, sites e blogs dos artistas. Aqui eu destaco Arlinda Volpato, Henrique Schumann e Viviane Silva. A Memória Têxtil, pesquisa do querido Cirilo, né, que fez o levantamento dos artistas capixabas, né, e isso é extremamente importante, a pesquisa dele é extremamente importante, a qual eu tive acesso, ele encaminhando generosamente para mim o resultado dessa pesquisa, para que a gente pudesse ter um maior acesso. E é claro que essa pesquisa ela está por continuar, ela está em desenvolvimento, e eu espero que ela dê muitos frutos ainda,
e que vocês possam em breve ter acesso a esses resultados também, porque nós estamos tentando a questão da publicação desses materiais também. Eu coloco os nossos dados, né? Agradeço imensamente a dedicação da aluna Edmárcia Regina Tinta, e as parcerias, elas começam na graduação, né, com os alunos de graduação, e continuam, né, com os de pós e os próprios colegas, né, dentro dos nossos departamentos, e se estendem a encontros como esses, tão bem organizados, pelo Cleomar e por toda a equipe da ANPAP. Agradeço imensamente também por essa oportunidade e mando um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.